Dificilmente a polarização busca princípios, mas ideologia. Nós estamos diante de um dilema ideológico. O primeiro é acerca da extrema esquerda, ou os chamados democratas nos Estados Unidos. A extrema esquerda, ela adere a algumas ideias que não estão de acordo com a Bíblia. No que diz respeito ao aborto, muitos lugares dos Estados Unidos que são dirigidos por democratas e pela extrema esquerda aceitam o aborto. Depois, acerca da ideologia de gênero, que a Bíblia é clara e condena esse tipo de ideologia. A extrema esquerda no mundo e no Brasil adere e defende essas ideologias. E realmente nós temos grande dificuldade acerca desses problemas ideológicos da extrema esquerda. No entanto, a extrema direita no mundo, ela está com um viés perigoso, porque a extrema direita agora está associando a política e religião. Mas quando se diz associar política e religião, não significa que busca-se princípios absolutos, mas significa que eles vinculam a extrema direita, a ideologia de direita, a algo religioso, que a religião é algo mandado por Deus. Existem documentários que os soldados, quando atacam o Irã, soldados americanos afirmam que o Trump é um enviado de Jesus Cristo para fazer o Armagedon. Então, Trump é considerado pela extrema-direita brasileira e por muitos como alguém escolhido por Deus. Alguém que Deus escolheu para eliminar a esquerda no mundo. Prestem atenção. O presidente Trump fez uma declaração que aos deputados democratas que aconselharam os militares a não aceitarem ordem se o presidente não estiver dentro da Constituição, o presidente Trump afirmou que esses parlamentares deveriam ser mortos. Eles deveriam passar por uma pena de morte. Isso significa que se não fosse a Constituição do norte-americana, esses parlamentares já seriam mortos. Se fosse na Coreia do Norte, e se o presidente Trump fosse um presidente como na Coreia do Norte, esses parlamentares já estariam mortos, fuzilados. Mas isso não fica somente nisso. Prestem atenção. A característica da extrema-direita no mundo e principalmente no Brasil é um total anarquismo. Não existe mais uma autoridade acima deles. É o total anarquismo. Nós vemos o presidente Trump invadindo os países. Primeiramente, ele invadiu a Venezuela por causa de petróleo, dito por ele mesmo.
Não foi por uma causa humanitária, porque as pessoas estavam sofrendo, como a extrema-direita no Brasil tenta mostrar que foi por causa que eles estavam sofrendo muito, e aí o Trump foi lá e tentou libertar. Não, ele diz claramente que foi por causa do petróleo. E ele fala que os Estados Unidos que vai controlar acerca do petróleo na Venezuela. Ele invadiu a Venezuela sem a aprovação da ONU, sem a aprovação de muitos países aliados, sequestrou o seu mandante, levou para os Estados Unidos, mas não parou por aí. Ele queria invadir o Canadá, dizendo que poderia ser o 51º estado norte-americano. Ele começou dando tarifas e sempre falando que o Canadá poderia ser o 51º estado americano. Muitos pensaram até que fosse um blefe, uma piada. Mas começou então a se concretizar o seu intuito. Aí ele, vendo todo o problema no Irã, a ditadura islâmica, xiita do Islã no Irã, e vendo toda aquela revolta da população do Irã, e que muitos foram mortos, e há um registro de pelo menos 30 mil pessoas. Ele, em junho, antes disso, ele manda um avião e explode a base onde estavam, dizendo eles, tentando construir uma bomba atômica. Tudo bem. Aí, nesse período, nessa rebelião, muitos são mortos. Então, pede-se que façam um acordo. Eles se reúnem para fazer um acordo para que o Irã pare de tentar fazer bomba atômica. O que acontece? No acordo, quando os líderes do Irã estão reunidos, inclusive para o acordo, conforme a agência da CNN, eles invadem o Irã e matam toda a liderança, juntamente com Israel, toda a liderança, e não, como se não bastasse isso, porque eles mataram a liderança, toda a liderança, destruíram as armas, caças do Irã, mas não ficou somente isso. Eles continuaram atacando, matando, a ponto de explodir uma escola inteira de crianças, de 200 crianças. Conta-se que, tanto na Palestina agora, 87 crianças, só crianças, morreram de uma só vez, 200 crianças morreram de uma só vez. E por que o Trump está fazendo isso? Por causa de petróleo. Por causa de petróleo, não é por causa da humanidade, da causa humana. Ele afirma claramente que é para o bem dos Estados Unidos. E mente descaradamente dizendo que eles iam atacar os Estados Unidos, que eles iam atacar o Israel, que eles estavam fazendo bomba. Isso é mentira. Todos sabem, até os americanos sabem que isso é mentira. E que, prestem atenção, em tamanha guerra, em plena guerra, o Irã não conseguiu atacar os Estados Unidos, somente países próximos. O que acontece? Não bastando isso, a extrema-direita brasileira festeja essas mortes e diz que Trump está sendo usado por Deus. É uma guerra santa, porque Israel está envolvido. Mas nem sempre Israel faz a vontade de Deus. Nós vemos isso nas páginas da Bíblia. E nós temos que entender um detalhe. Quando Israel estava
no caminho para o deserto, Moisés deixa claro que Israel perguntava aos povos se eles poderiam passar e que se eles passassem, eles estariam em paz. Se os povos não deixassem, aí sim, eles iam para a guerra. Claro, porque senão eles não sobreviveriam. E aí eles lutavam contra esses povos. E às vezes Deus ordenava para que eles fossem e destruíssem, porque eles não iam sair mesmo. Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Israel sempre quis invadir o Irã, mas os Estados Unidos estavam equilibrando, dizendo que não era o momento, não poderia fazer isso. Mas juntou a vontade de Israel e o desejo do presidente norte-americano por petróleo. E mais grave do que isso, a extrema-direita brasileira está tendo essa visão religiosa, extremista, de morte. Várias postagens, até de deputados e de influências da extrema-direita brasileira, colocaram os líderes do Irã que foram mortos e a foto do presidente Lula dizendo só falta um. Ou seja, eles querem que eliminem o presidente Lula. Eles querem que o Trump invada o Brasil e elimine o presidente Lula. Várias pessoas, vários deputados disseram que desejariam a morte do presidente. E não somente isso. A visão agora é o seguinte: o presidente Trump foi escolhido por Deus para eliminar o comunismo e o socialismo. Como? Não mais nas ideias. Antigamente eram brigas de ideias. Hoje é para eliminar. A extrema-direita quer que aqueles que são socialistas, que claro que eu não concordo, mas nós temos que lutar nas ideias. Mas a extrema-direita quer eliminar, quer matar. Essa é a visão da extrema-direita. Várias vezes o Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, que lutou muito para que houvesse tarifas e consequências aos ministros, ele falou: olha, eu desejo muito que o Trump mande um navio aqui para o Brasil e que haja uma invasão. E se houver uma invasão, é claro que pessoas vão morrer. E que mate o presidente Lula. Ele não falou isso, que mate o presidente Lula, mas outras pessoas falam. Só falta um. Cadê, Trump? Por que você não vem e pega o Lula e mata? Essa é a visão. Hoje, no canal de TV, o presidente Trump disse que ele e os soldados queriam explodir mesmo os navios. E eles começaram a rir. Ou seja, pessoas estão morrendo e eles estão rindo. A grande dificuldade da extrema-direita é que está se tornando como o islamismo. O islamismo, em nome de Alá, eles matam. E eles dizem o que estão fazendo é em prol da fé em Alá. A extrema-direita diz que o que Trump fizer será em nome de Deus. Será em nome de Deus. E aí, alguns dizem, porque não é você,
é porque não é você que não tem a família lá no Irã. É claro que está errado. É uma ditadura xiita, uma ditadura islâmica extremista, mas a solução não é matar mais. A solução não é invadir, principalmente por causa de petróleo. A solução não é essa. A solução é ter esperado a negociação. E o que tem acontecido? Israel tem sido atacado fortemente com mísseis ultrassônicos. Estão destruindo praticamente todo o país, matando pessoas. Mais de 1.000 pessoas, 1.300 pessoas foram mortas, incluindo crianças, mulheres. E disseram que vão matar o líder que aparecer, vão matar. Ou seja, eles querem que mude o regime, como se ou vocês deixam de ser muçulmanos, xiitas, ou nós matamos vocês. Não há mais uma tolerância. E eles não estão atacando porque eles foram ameaçados, mas é porque há por trás tanto a cobiça do petróleo como o desejo de exterminar. Então essa é a minha visão, o perigo que está vindo para o Brasil. As pessoas desejando a morte de adversários que não pensam como eles. A extrema-direita está nessa situação.